Oi, gente, tudo bem? Olha, que é inevitável que o coronavírus se espalhe pelo Brasil e cause algum estrago, isso é fato. A Organização Mundial de Saúde já declarou que a Europa passou a ser o epicentro da pandemia, porque o número de casos na Europa já supera o pico diário que aconteceu na China. E a tendência é que o coronavírus realmente se espalhe por onde ele chega, porque o índice de infectividade dele é muito elevado. Agora, antes de ontem, no jornal The Economist, um biólogo publicou um artigo com um gráfico que eu queria explicar nesse vídeo para todos vocês, e esse gráfico é muito importante, inclusive, para que o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e secretarias municipais de saúde compreendam o problema que nós vamos enfrentar nas próximas semanas. Acompanhe aqui comigo esse gráfico. Gente, esse gráfico, publicado na revista The Economist, ele apresenta o número de infecções em função do tempo decorrido a partir do primeiro caso detectado em um país qualquer. Essa linha pontilhada representa a capacidade do sistema de saúde do país absorver as pessoas doentes, e essa curva roxa representa o número provável de pessoas decorrido o primeiro caso sem que ocorra medidas de proteção. A curva verde mostra o número de pessoas infectadas com as medidas de proteção a partir do primeiro caso detectado em um país. Note que o número de pessoas é basicamente o mesmo. A diferença é que, quando não há medida de proteção, essas pessoas, essas infecções se concentram num curto espaço de tempo, sobrecarregando o sistema de saúde, e note que uma grande quantidade de pessoas não terão vagas disponíveis no sistema de saúde, aumentando inclusive a mortalidade. Quando há medidas de proteção, a mesma quantidade de pessoas que vai ser infectada se dilui ao longo do tempo e o pico de infecção não ultrapassa a capacidade do sistema de saúde absorver as pessoas, tratando as pessoas e reduzindo com isso a mortalidade. Então, basicamente, o que esse gráfico quis mostrar é que, quando se adotam medidas de controle, medidas de prevenção, conscientização da população, a quantidade de casos que vai ter da doença num país vai ser a mesma de quando não se adota tais medidas. O grande problema é que, quando não se adota tais medidas, esses números se concentram num curto espaço, as pessoas passam a ter mais acesso e procura pelo sistema de saúde, que fica sobrecarregado, e aí aqueles casos mais graves, como aconteceram na Itália, quando procuram o sistema de saúde, não tem mais vaga. A pessoa volta para casa com um quadro grave e termina vindo a óbito, como na Itália, várias pessoas morreram em casa e seus parentes tiveram que conviver com os corpos 24 horas dentro de casa, porque estava tudo sobrecarregado naquele país. No Brasil, é fundamental que o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde assumam as rédeas da prevenção. O coronavírus ele não tem um índice de mortalidade muito elevado, mas quando grande parte da população é infectada e sobrecarrega o sistema de saúde, não tendo vagas para atender a todos os casos graves, aí a sua mortalidade aumenta. Na média, a mortalidade do coronavírus é de 3,5%, mas na Itália, com a sobrecarga do sistema de saúde, essa mortalidade chegou em algumas regiões a 18%. Então é muito importante que nós, como um todo, que constituímos a população brasileira, nos conscientizemos das medidas preventivas que vamos ter que adotar nas próximas semanas. Os sites na internet estão recheados dessas medidas, mas também é igualmente importante que os governos federal, estaduais e municipais adotem campanhas de conscientização da população e adotem medidas para evitar a aglomeração. Repito, a quantidade de brasileiros que vão pegar coronavírus será basicamente a mesma em uma situação de adotar medida preventiva ou não. A diferença qual será? É que, se não forem adotadas medidas preventivas, essa quantidade de brasileiros que vai ser infectado com o coronavírus vai ocorrer num curto espaço de tempo, e isso possivelmente possa sobrecarregar o sistema de saúde, não tendo espaço para que aqueles casos mais graves possam ser internados. Então, muito importante conscientização. Leiam os links que eu estou colocando aqui na descrição.
Um forte abraço a todos e até a próxima.